Meus amados irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma mensagem que eu quero transmitir para todos meus irmãos que estão me ouvindo, para a nossa igreja IEVAD. Eu desejo que seja um dia muito abençoado para todos meus irmãos. Para a igreja da ADEP também, porque eu sei que essas igrejas estão no meu coração, conforme está a nossa igreja lá de Minas Gerais, em Água Boa. Temos certeza que Deus está abençoando aquele trabalho ricamente e temos certeza que a nossa igreja ADEP também está sendo abençoada. Irmãos, isso é tudo para a glória de Deus. E a nossa igreja IEVAD, da mesma maneira. Nós estamos, meus irmãos, com motivos para dizer a Deus, muito obrigado, Senhor. Rendermos graças a Deus, porque podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor, porque os dias são maus. Deus permitiu que esses dias acontecessem. Saber que o Deus do céu, Ele fala de várias maneiras. E eu tenho observado que Deus está falando para grandes e pequenos, vou repetir mais uma vez, e para grandes e pequenos e para todos os que estão pensando que eram grandes. Ninguém tem grandeza aqui na terra igual à grandeza do nosso Pai Celestial, o nosso Deus. Por isso, meus irmãos, nós que somos cristãos, estamos na prova sim, porque o mundo todo está sofrendo, nós estamos sofrendo sim, mas a nossa alegria, ela não vai sair, ela vai continuar em nossos corações. Meus irmãos, agora, nesta meditação, eu quero falar um pouquinho da fé. Quero ler 3 versículos da carta aos Hebreus, que diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Meus irmãos, antes de falar um pouquinho concernente à fé, eu tenho meditado um pouco, que eu estou assim um pouco necessitado de pedir a Deus, meus irmãos, que Ele acrescente a minha fé, porque eu estou achando que a minha fé não está alcançando tantas promessas boas de Deus, que eu já desfrutei de algumas promessas, e hoje vejo que nós estamos, parece que, esquecendo-nos dessas promessas que são para a edificação da nossa fé. Meus irmãos, vou contar alguma coisa de mim mesmo. Eu fui num culto há anos atrás, numa roça. Eu gosto muito de, quando eu estou em qualquer lugar que tem roça e tem culto, eu gosto de estar. Eu fui num culto que era uma casa muito pobre, mas estava uma boa quantidade de pessoas para ouvir a palavra e de irmãos que estavam fazendo a obra de Deus. E era um tempo, meus irmãos, que havia aquele mosquito chamado mariposa, e como a casa não tinha luz elétrica, aqueles mosquitos, meus irmãos, que viu aquela luz, aquela lamparina acesa, e eu coloquei pertinho da Bíblia assim,
eu e o dirigente colocamos pertinho da Bíblia para a gente enxergar a leitura, e os mosquitos, meus irmãos, invadiram de um modo que não dava para ler, não dava para cantar, não dava para adorar a Deus da maneira que nós queríamos, que estava nos perturbando. E o dirigente daquele trabalho, ele falou assim: vamos orar para Deus matar esses mosquitos. E o irmão José Rodrigues vai orar. Eu já era obreiro, mas, irmãos, ele não terminou de falar para mim não ficar duvidando. Eu comecei a oração. Meus irmãos, não ficou um mosquito. Todos morreram naquela oração. Eu fiquei pensando, e várias vezes que eu fui na casa daquele irmão, ele relembrava aquele fato. Como é que Deus fez? Eu tenho outras coisas que eu posso dar testemunho que aconteceram através da minha oração, mas eu fico pensando, muitas coisas que já aconteceram na minha vida concernente milagres de Deus, promessas de Deus, hoje não estou vendo mais. Está me fazendo falta, meus irmãos, porque quem está se convertendo agora, eles estão nessa influência. As coisas mudaram muito, mas nós que temos um tempinho, que estamos servindo a Deus, temos que relembrar, meus irmãos, que quem mudou fomos nós, não foi o Senhor. O Senhor Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. E quando eu começo a pensar que eu posso outra vez ser usado pela maneira que eu já fui várias vezes, isso me dá saudade, meus irmãos, porque a fé é o firme mandamento, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Meus irmãos, se nós esperamos que Deus, Ele pode fazer, porque Ele prometeu-nos que nos ia dar tudo isso que nós pedimos, tudo é possível ao que crê. Meus irmãos, os discípulos uma vez pediram a Jesus para acrescentar a fé deles. E eu estou precisando disso, pedir a Jesus para acrescentar a minha fé. Porque a fé é o firme fundamento. Nós estamos num tempo, meus irmãos, que a igreja precisa despertar a fé. Porque a fé, meus irmãos, é uma coisa tão importante. E muitos que alcançaram grandes vitórias foi porque usaram a fé. Então, meus irmãos, vamos nos despertar, vamos pedir a Deus para que Ele nos dê mais fé e faça-nos voltar também para as promessas dEle. Porque hoje nós temos muita sublimidade de palavras. Nós temos, meus irmãos, muitos pregadores que estão se dedicando ao ministério de ensinamento e doutrina. Porém, meus irmãos, nós estamos precisando mais do poder de Deus dentro da casa do Senhor. E o que é que faz o poder de Deus acontecer? É quando o povo está unido. Porque quando há união, o Senhor ordena bênçãos. Mas se houver uma divergência na união, irmãos, o barulho pode ser grande, mas a resposta de Deus pode ser pequena. Que Deus nos abençoe no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que esse texto sagrado que eu li, concernente à natureza da fé, que cada um que está me ouvindo, meus irmãos, medite nisso. Se você está satisfeito, porque você só pede oração e não usa a sua fé, você só confia nas orações dos outros e não confia na sua oração, meus irmãos, vamos confiar na nossa oração, porque Deus ouve. Deus abençoe a igreja, que todos tenham um dia feliz e medite nesse capítulo 11
aos Hebreus, nesses 3 versículos primeiro, que os irmãos vão esbarrar com o despertamento espiritual, conforme eu estou me esbarrando e pedindo misericórdia a Deus, que Ele acrescente a minha fé e acrescente toda a nossa fé. Meus irmãos, eu estou terminando esta mensagem, mas eu quero dizer que eu estou desejoso que todos os irmãos que têm nos ouvido, através dessas mensagens, entre no grupo, participe conosco, dê o vosso apoio e nós iremos cada dia ter mais divulgação para crescimento da nossa igreja de EBAG. Que Deus abençoe a todos meus irmãos, no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele glória. Vamos dar glória, irmãos. A Ele glória. Eu estou dando glória. Dê glória aí também, irmão. Você pode falar língua estranha agora. Irmão, faz muito tempo que você não fala. E eu, se não tiver cuidado, também fico sem falar língua estranha. Irmão, a língua estranha que o Senhor Deus, através do batismo com o Espírito Santo, é para quê? Para edificação. Eu preciso estar edificado para melhor servir ao Senhor. Deus abençoe a todos, no nome precioso de Jesus. Amém. Irmãos, se inscreva no canal, dá aquele joinha, irmãos, para os nossos ouvintes e você vai crescer esse valor que tem o nosso trabalho que estamos fazendo. Não só eu, mas outros irmãos que estão também fazendo, todos nós vamos ser mais valorizados com a vossa divulgação. Compartilhe os nossos vídeos, meus irmãos. Deus abençoe. Aleluia.